Voltamos com a mesma roupa. Estamos aqui de novo, outro dia. Ai, gente, eu canto Fábio, voltamos! Vocês assistiram o último vídeo sobre a questão do sono. A gente viu vários problemas que os pais têm com o sono da criança, como é importante a criança aprender a dormir. Bom, no caso do Teodoro, a gente teve que fazer algumas adaptações, porque ele tinha alguns problemas específicos que a Carol vai explicar. Como é que você fazia, Cacau, com ele? Quais foram os problemas do Teodoro que foram chaves para ele dormir? Bom, primeiro, né, eu sabia que ia fazer um trabalho com a Fábio, então eu queria que a Fábio entendesse que não era só ela que estava cansada, o Teodoro precisava dormir. Então, às vezes, a gente acha que é um egoísmo nosso, né? Ai, meu Deus, porque eu preciso dormir, eu consigo fazer um esforcinho a mais aqui pelo meu filho. Só que você não tá parando pra pensar de tudo que seu filho tá perdendo também, de sofrer essa privação de sono, ou esses sonos cheios de interrupções, né? Então, quando eu mostrei pra Fábio que era uma questão de saúde do Teodoro, aí ela falou, ai meu Deus, tá bom, então agora eu preciso mudar. Eu era aquela mãe crédula que precisou ver estudos científicos, estava mostrando que não era normal um bebê acordar a cada 2 horas. Não, na idade do Teodoro Na idade dele, não. É importante dizer isso, tem uma idade pro neném aprender a dormir, começar a aprender a dormir? Eu falo que é uma junção, é o peso, a idade, aí o desenvolvimento, né, a parte cognitiva também, então é uma junção. Por isso que eu falo que não tem como ter receita pronta. Eu não posso chegar aqui e falar, faça isso, porque de repente o seu bebê aí ainda precisa mamar muito de madrugada. A gente fez o desmame da Fábio, que daí voltando para outro ponto, foi outra mudança que a gente fez também. Foi. Eu acho que foi a primeira duas grandes mudanças antes do treinamento foram o desmame noturno e as sonecas mais longas, que isso ajudou no sono dele. Ele começou a dormir 3, 4 horas à noite, ao invés de 2. Exato. Então, outro mito, né? Achar que você vai deixar a criança acordada durante o dia, ela vai dormir melhor à noite. Não, é pior. A criança tá mais nervosa, às vezes produz mais cortisol. O cortisol, ele atrapalha a produção de melatonina, a criança dorme muito menos à noite. Então, a gente aumentou as sonecas do Teodoro, mais longas. E vale lembrar que o tempo da soneca, a Cacau customizou baseado no peso e na idade do Teodoro. Exato. Tá? Não tem resposta pronta pra eu te dar, porque depende do seu filho. Adoraria, seria muito bom pra mim. Uma tabelinha, toma. Mandaria assim por e-mail, olha, segue. Mas não tem, né? Precisa ser avaliado. Eu preciso saber também da alimentação dessa criança, se ela come bem. Tem criança que come bem, tem outras que comem mal, né? Sim. Então, o Teodoro sempre comeu bem. Então, isso ajudou muito. Então, isso, as sonecas. O desmame, que eu quero deixar claro que foi uma opção da Fábio. Na idade que o Teodoro estava... Ele estava no top da curva de crescimento dele. A própria pediatra dele disse que ele já não tinha mais necessidade de mamar de madrugada. Ela tinha indicado o desmame noturno. E falei, bom, vou lá. Porque a gente também... Eu tinha um medinho, assim, que dozinha, ele é tão bebê. A Fábio tinha um medo que toda mãe tem. Ela falou assim pra mim, não sei se você vai lembrar. Ela falou assim... Mas aí eu não quero parar de amamentar. E eu falei, Fábio, mas quem falou que você vai parar de amamentar? Porque eu parecia que eu tava deixando de dar um afeto que era de direito dele, sabe? Exato. Eu chorei muito, foi um processo muito difícil pra mim, porque teve sessões que a Cacau não conseguiu me instruir em nada, porque ela só cuidava dele. Cara, eu chorei muito, lembra? Eu chorava muito. Eu sou outra pessoa depois de dormir, Até vocês sentiram isso nos vídeos, assim, porque eu realmente tava ali namorando uma depressão pós-parto tardia, pela privação de sono, foi horrível, assim, foi um período bem difícil que eu não curti a maternidade. Agora, uma outra coisa muito importante que eu achei foi os horários. Muitas mães botam os bebês para dormir muito tarde, né? Muito tarde. E a Cacau me falou da importância do horário de ir pra cama. Exato. Aqui no Brasil é muito comum, assim, as mães falarem, meu filho dorme a noite toda, eu acho que o sono dele é maravilhoso, ele dorme das 11 até as 8. Aí você fala, meu Deus, 11 horas. O que acontece? Às 9, mais ou menos às 9, vou dizer aqui no Brasil, né? Porque a gente também tem que avaliar. Quando o sol se cai, fuso horário, quanto tempo de noite você tem aí, se anoitece às 18, se anoitece às 17, enfim. Aqui no Brasil, às 9 horas mais ou menos tem um pico de melatonina que é muito positivo para as crianças. Muito, pra gente também, né? Mas acho que pedir para os adultos dormirem às 8h30, 9 horas é um... Você dorme, amiga? Eu durmo, Teodoro acorda 5h30, 6, amiga, eu tenho que estar lá, ó. É Teodoro. Dormir? Não, eu não Teodoro dorme, eu saio do quarto às 8 Correndo, horas. valendo! Tamo lá e 9 horas eu tô na cama, ninguém me Nossa, já... que bom. Eu sempre dormi cedo, eu sempre gostei muito de dormir cedo. É verdade, você é muito mais do dia, né? Eu sou Seu muito do marido dia. que é mais... Ele gosta de ir até mais tarde, assim, mas eu super de boa acordar às 5 da manhã, mas eu preciso dormir às 9. Essa vida é perfeita. Fábio é a pessoa perfeita.
feito hoje, né? Hoje, depois hoje, de dormir. Hoje. Então, as pessoas colocam muito tarde pra dormir. Isso atrapalha também, né? A criança, ela fica com os hormônios um pouco desregulados. Isso atrapalha crescimento, desenvolvimento, né? aprendizado, o o GH, que a parte cognitiva. Então, assim, os pais não entendem que nós, adultos, a gente já desenvolveu as nossas conexões neurais. Lógico que a gente continua, né? Estou dizendo que nosso cérebro morreu, nunca mais se conecta a nada, alguns né? Que não dormem. Alguns não mais. Mas as crianças, elas estão no auge, né? Elas estão desenvolvendo todas, as sinapses estão ali. E se não dorme, gente, acontece muito menos. Não é que deixa de acontecer. Sim, mas ela tem o seu potencial reduzido, né? Totalmente. Então, assim, hoje em dia, por que a gente tem um número muito grande de crianças que são diagnosticadas com déficit de atenção, com hiperativismo? É reflexo, às vezes, de uma privação de sono na primeira infância. E ninguém sabe disso. Por quê? Porque o sono, ele é um estudo recente. Não tem muito tempo que todo mundo estuda. E também não dá pra gente fazer assim, que nem alimentação, que a gente hoje começa a comer mal e daqui um mês você já colhe os frutos. Sim, o sono leva mais tempo pra você perceber. Foi na fase escolar, exatamente. Quando começa a alfabetização, que a criança começa com a dificuldade de aprendizado, aí você fala, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Vou ter que mandar num neuro, quem que vai me ajudar? Aí você vai perguntar. E daí, às vezes, são problemas muito mais graves que poderiam ser desenvolvidos antes. Cacau, se a gente tivesse que dizer assim, ó, 5 top dicas para as mães conseguirem ter uma melhor rotina de sono com os seus filhos, quais seriam? A primeira e mais importante de todas. A primeira, eu vou dizer que é muito mais emocional. É a mãe aceitar e vocês aceitarem que vocês vão errar com o filho de vocês algum dia na vida. E tudo bem. E é só... Cara, quando eu chorei com essa mulher, não contrata, Cacau, você chora muito. A gente vai errar, eu erro, a Fabi erra, todo mundo erra. Tentando acertar. Sempre. Rotina, tipo, hoje eu vim gravar com a Cacau, ele ficou com a minha mãe, eu sabia exatamente a hora que ele tava dormindo, a hora que ele tava comendo, a hora que ele vai ficar chatinho, a hora que ele vai tomar banho, porque ele tem uma rotina extremamente rígida. Pra mim foi um super desafio, porque eu sou uma pessoa que não tem rotina, mas eu vi os frutos da rotina na vida do Teodoro. E olha que o bichinho é virado no saci, tu imagina se ele não tivesse rotina. E assim, as mães tendem a falar, Cacau, minha vida vai ser assim pro resto da vida. O resto da vida é muito tempo, né? É muito tempo. Eu falo, Fábio, assim, esse um mês que você se compromete, que eu tenho lá, aquela minha cláusula do contrato. Tem uma cláusula no contrato dela que você tem que se comprometer, senão ela, tipo assim, então vá cuidar do teu sono sozinha aí. Beijo na minha... Não, mentira. Mas sabe o que eu acho importante disso, do prazo? Eu falo isso pra todas as minhas amigas que estão enfrentando desafio de sono. Porque é difícil, assim, a mudança, se comprometer com uma nova rotina e tudo mais. E o período do treinamento, eu não gosto dessa palavra treinamento, né? Esse desafio que eu queria colocar aqui, se vocês tiverem ideias diferentes de nome, porque eu não treino isso. Não é. É um ensinamento, é um processo de aprendizado. Esse período, ele é curto perto de tudo, do benefício, sabe? Exato. Pra mim, o período mais difícil foram os primeiros 3 dias, que foi não ninar e não cantar. Tipo, não pegar no colo e tal. Porque o Teodoro protestava, ele vinha no meu colo, aí eu beijava, acariciava, botava ele de volta. E, tipo, esse foi o nosso processo. Porque eu falei pro Cacau, eu não sou essa mãe que vai deixar ele ali. Eu vou beijar, vou abraçar, vou afagar e vou voltar. E não é que não é pra fazer, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é todo mundo que não precisa mais ninar, nem beijar. Exatamente. O que a Fábio estava fazendo eu ninava. E outra, ele tava muito pesado. Ele já tava com quase 1 aninho quando a gente conseguiu fazer, que foi quando eu voltei pra Itália. Então, ele precisava aprender a dormir sozinho na caminha dele. Isso era pro bem dele. Então eu ficava do ladinho, acariciava, beijava, mas não pegava no colo. Esses 3 dias, esses 3, foram os mais difíceis. Mas eu já penso, caramba, ele dorme 10, 11 horas. Que foram 3 dias na minha vida. Nada. Então eu acho que é isso. Essa foi a 3ª ou 4ª dica, sei lá. Dá mais uma dica. 3ª, acho que foi, né? 3ª, A outra é o seguinte, a maioria dos bebês acordam, os que acordam muitas vezes à noite, que era o caso do Tetel. Que era o caso do Teodoro. Geralmente eles estão acordando porque eles querem algum estímulo. Então você tem que parar pra pensar que estímulo que ele quer. Que foi o que eu perguntei pra Fábio. O que você acha que ele quer quando ele te chama de madrugada? Então tem criança que quer o balançar, quer a mãozinha, quer chacoalhar, alguns a musiquinha, né? Por isso que eu falo que o ruído branco, às vezes a gente tem um limite do ruído branco. Então você vai pegar esse acessório que você acha que seu filho tá precisando e você vai tentar fazer, um desmame desse acessório. Aos poucos. Eu usava muito o ruído branco. Eu tinha o white noise, eu acho que foi a primeira coisa que a gente começou a tirar, né? Foi, porque já não tinha idade. Que também não tinha idade, ele não precisava mais do white noise e eu ainda tava lá com aquele chiado de útero.
Que era mais pra mim do que pra ele. Você dormia, né, amiga? Era assim, dava, Teodoro né? ficava acordada e a Fábio tava lá com o Nossa. Noé super feliz. Era com isso. o som, então a gente fez isso. E aí que a gente entrou com as outras interferências que a Fábio fazia. Então, assim, a Fábio, na verdade, foi um processo de aos poucos ela sair do quarto e ela passar essa segurança pro Teodoro de que a mamãe está sempre do lado dele. Uma coisa que a gente independente de fez onde que eu achei ela muito tá. legal, ela falou assim, ensina que você volta. Abre a Exato. porta e volta, a mamãe tá indo aqui. Aí a mamãe voltou. Ele acostumou com essa ideia de que se ele bater na porta, eu abro. Exato. Tipo, e pra ele não é assustador. Quando ele ficar no- precisava de Quando ele você, precisava de ele mim, fazia ele batia na isso. porta. Exato. Que é o medo de algumas mães de falarem, nossa, que muitos estudiosos, né, de outras vertentes falam, Cacau, mas se meu filho chora e eu não atendo, ele vai deixar de me chamar. Ele não deixou, né, gente? Ele aprendeu a chamar de outra forma. Ele aprendeu a chamar de outra forma. Ele não chora quando ele acorda. Primeiro, ele fica brincando um tempinho dele. Mas, por exemplo, ele tem um padrão diferente. Porque quando ele acorda das sonecas, ele fica brincando sozinho. Quando ele acorda de manhã, depois do sono, ele bate na porta e quer vir pra cama com a gente. Tipo, acordei, mamãe. É, acordou, e é diferente. Tipo, ele reconhece o acordar da soneca Do e o acordar de uma acordar do noite dia. de sono. Quinta dica. Quinta, eu acho que a consistência. O que a gente faz muito? Às vezes a gente quer ninar a criança de madrugada que tá chorando, então a gente vai, balança. Aí a criança não para, aí a gente coloca no berço e bate no bumbum. Aí a gente pega e muda e sai e vai pra sala. canta Aí de aí, repente né? a gente tá dando a mamadeira. Aí a gente muda muito pra resolver. Eu acho que se a gente decide a conduta que a gente vai ter e segue até o final, uma hora essa criança se acalma, bem porque você passa mais segurança, que você E fala, ela aprende. eu sei o que eu tô fazendo aqui. É. Eu quero E é acalmar incrível meu como a filho. criança percebe a segurança ou a nossa insegurança. Muito. Você percebeu isso, né? Nossa, Porque totalmente. a Fábio ficava nesse, ai, mas eu não quero sair do quarto. Eu falava, Fá, se não quiser sair, tudo bem, vamos ver como é que Nossa, fica. foi tão libertador quando ela falou tudo bem. A hora que Porque você relaxou, ficou a de hora boa. que relaxou, acabou. Acabou. E eu acho que o Teodoro entendeu, porque assim, o caminho certo, que esse sim é geral para todas vocês, é a criança aprender que dormir é necessário. E é gostoso. E é gostoso. Quando vai dando a horinha do sono dele, ele vai fazendo um chameguinho, ele pede assim, ele aponta pro quartinho. Ele gosta de dormir. Aí a gente bota ele na caminha, ele vai do lado, abraça um ursinho, pega a chupeta e tipo assim, não tem choro, não tem nada, porque é gostoso dormir. gosta. Daqui 1h30 eu vou acordar e vou brincar de novo. Mas como que a criança vai entender isso se começa a chegar às 18 horas, a mãe já tá agitada? Ai, meu Deus, vai chegar à noite. Ai, meu Era Deus. eu, quando chegava à noite, meu Deus, o sol se punha, eu pensava, o inferno vai começar. Ai, Senhor Jesus, deixa aqui. Ai, como foi difícil. A você foi criança entender. sente, não adianta. Então, quando É. você começa a sentir que é um processo normal, que ele vai dormir, ele também aprende. Então, é isso, é ele interiorizar que dormir é positivo e você ter essa consistência de aquilo que você decidir, você fazer por pelo menos 5 dias. O primeiro dia é difícil. O segundo parece que não vai funcionar, lembra que eu te falava? O terceiro eu falava pra Talvez Fábio, regrida. Você acha que a Cacau é louca, o terceiro, né? Você acha? E vai, Em alguns às vezes, vai períodos você vai achar. regredir. Mas, se você tiver essa persistência, essa consistência, e você entender que vão ser dias difíceis para colher depois os bons Exatamente. frutos. E é um período, você a criança chega. aprende. Achei muito incrível isso. Tipo, durante um período a criança aprende. Aprende. E tudo, o que é bom, o que é ruim também. Você começar com uma mania nova, uma coisa que a Cacau falou, Sim, porque eu viajo bastante, mas depois que ele aprendeu a dormir, eu não tive problema nas viagens, mas ela falou assim, não vai dormir na cama com você se não é o seu padrão de sono. Se você não quer que ele durma na cama, porque eu não consigo dormir com o Teodoro faz isso aqui na cama. É sempre escolha. Eu atendo escolha. famílias que praticam também Que prefere a cama compartilhada. compartilhada. Nunca funcionou pra gente. Porque se ele tivesse dormido em cama compartilhada, não tenho certeza que ele ia ficar na cama até os 18 anos. Não funcionou, nem ele dorme, nem eu dormia. Trazer a namorada. Vai todo mundo aqui dormir na cama. Mas não era o nosso caso. A gente não praticava a cama compartilhada e eu queria que ele dormisse sozinho. Então, por exemplo, a gente viaja, ele não dorme comigo. Ele dorme no colchãozinho dele no chão, porque em casa ele dorme no colchãozinho no chão, que na cama Montessori. Eu vou deixar a foto do quartinho dele aqui pra vocês verem. E então isso foi muito importante. Então, e acho que isso. E pensar que nada é pro resto da vida, que nem eu falei, né? É. A Fabi hoje viaja, ela continua com a loucura da vida dela. Menos porque tem Teodoro. A gente pratica a loucura a cada 2, 3 meses só. Ah, mas mesmo assim, É uma rotina atípica, Exato. Você consegue ter uma rotina típica, né? Eu atendo pais que têm rotinas extremamente consistentes, são médicos, Sim. às vezes, tem a mesma coisa todo dia, tem uma funcionária, e pais que têm que carregar a criança para todos os lados e que tem uma rotina típica, dá certo. Eu acho que o compromisso é quando você precisa ter essa quebra, quando você precisa, durante um mês, falar, vou colocar minha casa em ordem, aí depois Vou eu fazer. volto
a viver, né? Que eu brinco. Volta a viver, porque, cara, é vida. Dormir é vida. Você faz mais sexo, você brinca, você sorri. É maravilhoso, Amo entendeu? o marido. É verdade. Eu falava pra Cacau, olha o nível da intimidade que chega, né? Cara, acorda de manhã e eu sei que ele vai demorar uma hora pra acordar. Dá pra, brincar, tocar o Tem terror. uma vida inteira Nossa, de manhã. é uma vida. Exato. E à noite também, porque a mulher, às vezes, ela tá descansada. Ele vai dormir, eu sei que agora ele vai dormir, então eu posso ler, sabe? É muito. E é muito importante. É por isso que eu declarava mais amor pela Cacau do que pelo Bertotti. Cacau, foi muito ótimo ter você aqui. Eu acho que elas estão adorando isso, porque tem muita mãe desesperada pra dormir. Se você quer saber mais sobre o trabalho da Cacau, eu vou deixar as redes sociais dela aqui no box de informação, os contatos, manda e-mail, a agenda Cacau pra você. É difícil, porque ela não deu uma agenda super fácil, tanto que ela não me encaixou logo de primeiro, eu tive que esperar, acho que um mês ou dois, porque a agenda dela é lotada. Mas, gente, funciona. Funciona. Não é? E me perguntam muito assim, por que funciona? Gente, é a metodologia que eu criei, é a forma que é o que a Fabi falou, é o processo, é como eu faço esse processo. Porque eu tentei com o livro sozinha, vale isso dizer, eu tentei com o livro sozinha, uma parte funcionou, outra não, eu não sabia o que fazer, porque o livro tava lá e ele não me dizia mais nada. E a Cacau tinha todo, além de ser uma pessoa humana, né, gente, é uma pessoa pequenininha, mas é humana, mas ela podia me orientar conforme, porque tipo um livro eu li e mostrei pra vocês, Encantadora de Bebês. Mas tinha soluções ali, ou casos que não eram do Teodoro. Exato. Tá, a situação do Teodoro não tá em nenhuma situação. Como é que eu faço? Não tinha como eu conversar com a Tracy Hogg. Não tinha. A Tracy não. Só com a Belinda Blau, talvez. Né? Daí, tipo, eu precisava de uma ser humaninha que entendesse o Teodoro pra poder desenvolver o sono dele. Então, eu acho muito importante. Eu falei demais dela pra vocês no Story, porque realmente, assim, quando eu voltei a dormir, foi a coisa mais esfuziante da minha vida. Eu pensei, caramba, como é que eu fiquei tanto tempo? Eu fiquei um ano sem dormir, gente. Você tem noção do que é isso? Tempo, é muito não tempo pra pirar. Tanto. Não fiquem. O comecinho você não dorme mesmo, vale Sim, falar. mas são os primeiros 3 meses e 4 tal, meses. Eu 4. falo que até o bebê começar a desenvolver o ritmo circadiano, a gente ainda tem que esperar, que é o reloginho biológico. A alimentação tá bem, assim, feita de forma efetiva, a amamentação. É um período normal da adaptação da criança, mas você não precisa esperar um ano, como foi o meu caso, né? E crianças maiores de 1 ano, dá? Dá, lógico que dá. Aliás, precisa, né? Tem que. Então, se o seu bebê é maior, já não é um bebê, está indo pra universidade e ainda não dorme, chama a Cacau! Eu já atendi de 8 anos, de 12 anos. Ah, então dá pra maiores, era uma dúvida que eu tinha. Dá. Ok, gente, tá acabando a luz natural, então só por isso que a gente vai acabar. Mas eu volto pro Brasil de novo e a gente grava mais vídeos se vocês tiverem dúvida. Então entre em contato com a Cacau, manda e-mail, a secretária dela atende vocês. E é uma coisa, assim, incrível, porque a gente não consegue fazer nada se a gente tá morta de sono. Simplesmente não dá pra fazer nada. Vocês não precisam, a maternidade não é pagar não penitência. E não é pecado procurar ajuda se eu não tô sabendo gente, fazer isso sozinha. Por isso que existem os especialistas. Um beijo grande pra vocês. Obrigada por ter assistido. Compartilha com a sua amiga sonâmbula, compartilha com a sua amiga que não dorme, zumbi, insone. Aquela tá bom? que te respondeu foi grossa. Aquela que tá toda passada, você pensa, nossa, a mulher tá louca. Não, ela só está com sono. Compartilha com ela esse Marido e mulher brigando, não tô mais transando mais. não Compartilha. Famílias fabricar, precisam ficar unidas. Né? Pra isso a gente precisa dormir. Exato. Um beijo grande, Tchau, curte e gente. compartilha. Tchau, tchau.